Então, ó, depois você abriu a pasta ali do projeto. Então, eu criei aqui a pasta, né? Arquivo, abrir pasta. Beleza, vamos começar o projeto. Do fake grão, Instagram, um Insta fake, seu coração mandar. Então, a primeira página que a gente vai fazer vai ser a. Presta atenção. A timeline. Que é a primeira página. Timeline.html. Vou começar pela timeline, que é a principal ali. Podia ser o perfil, né? Mas tudo bem. Dá uma exclamação aqui, ó. Enter. A gente só vai criar o modelinho dela e aí vocês. Eu vou colocar aqui, ó, o nome do meu fake gram aqui, né? O nome que você tiver, timeline. Ó, na parte HTML, a princípio a gente vai começar com pouco código HTML, tá? Mas é o básico, tá? Depois a gente vai aumentando ele. Por exemplo, ele tem um header aqui, ó. Header. E dentro do header tem um H1, que é o nome do app. Que aqui vai virar o FakeGram. Se vocês quiserem dar outro nome, fica à vontade. Vou abrir uma mainzinha aqui, ó. Main. Dentro da main eu vou colocar um Pzinho por enquanto. Aqui é a timeline, né? Timeline. E na parte de baixo ali do Instagram é aquele menu, né? É a menu tab. E todo menu, todo HTML menu, como que a gente faz? É basicamente uma listinha, é uma lista. Então ela tem aqui um footer, né? Eu vou fazer uma lista não. Nossa, eu já falei não. Não ordenada. Não ordenada é UL. UL é de Undernead List. O é Ordered List. Então, ordenada. O lembra ordenada. E o não ordenado. Então, ó, para cada item da lista, ele vai ter um LI, tá? O L e todos os itens é LI. Dentro do LI, vou ter uma tag A, ó. Fica assim, ó. LI, tag A fechar. E aí você vai escrever o nome aqui do elemento aqui dentro. Por enquanto eu vou escrever nomes, depois eu coloco ícones, tá? Então vou escrever aqui a timeline, primeira parte, a timeline. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, ó. 5 vezes. Ctrl+C, Ctrl+V, cara. Depois da timeline é o explorar. No meio é o criar. Eu vou deixar parado aqui e já volto. Depois é os likes ou curtidas, né? Vocês são brasileiros, vão dar curtidas. Curtidas. E o último é o perfil. Pronto. Deixa aí, eu já volto. Não tem nada lá, gente. Pelo amor de Deus. Não tem nada. No header é Instagram. Ó. Header, FakeGram e aqui embaixo timeline. Não tem nada.
Pronto? Alguém foi mal. Já mexeu mal, né? Beleza? Bom, que é? Qual que é a ideia disso aqui? Essa listinha é a nossa é a partezinha ali de baixo do Instagram, que é para trocar as telas, né? Então cada um vai abrir uma tela. Então, para que os links funcionem, eu preciso colocar o href deles. Como eles vão abrir arquivos no mesmo site, então eu vou só colocar o nome dos arquivos. O primeiro ali é ele mesmo. A princípio a gente não precisa colocar ele mesmo. Quando é ele mesmo, você coloca um jogo da velha. Quando é outro, você coloca o nome do outro. Então, por exemplo, vai ser um ponto barra explorar. Vamos fazer tudo minúsculo, tá? Ponto HTML. Então, se o nome do outro é criar, ponto barra, criar, ponto HTML. Estou colocando aqui dentro do href, tá? Então, curtida vai ser o quê? Ponto barra likes. Cadê? Pode ser curtida, se quiser. Mas é mais curto, likes, né? A pessoa, eu vou... Não vou entender. Ponto barra perfil. Ponto HTML. Pronto. Ué, mas aonde está esse arquivo? Ainda não tem, a gente vai criar eles. Pronto? Eu? Não, pá, não. Ah, parou. Vamos lá. Na parte HTML é basicamente isso aqui. Depois a gente vai mexer dentro dessas mains. Então a gente vai mudar. O conteúdo sempre a gente vai manipular ali dentro da main, tá? Então vamos montar um CSzinho para ficar bonitinho, né? Então vamos lá. Vamos abrir aqui o explorar, vou criar ali, ó, já dá depois desses arquivos a gente cria depois, tá? Primeiro vamos criar o CSS. Então vamos criar aqui o global.css. Por que ele vai ter esse nome? Porque ele vai funcionar em todos, basicamente. Então a gente vai fazer a base de todos e depois a gente pode criar separados outros para modificar tanto o perfil e tal, tudo separadinho. Então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso fazer é a limpeza. Como que eu faço a limpeza? Asterisco. Chavinha. Então, ó, ele, com asterisco ele vai pegar todas as tags, todas as coisas. O que geralmente a gente fazia na limpeza? Margem 0.
Igual que era outra coisa? Padding. Padding 0. Não, se quiser não, vai ter agora. Margin padding é o padrão. E aí agora a gente aplicou esse aqui, ó, box size and border box. Esse cara vai fazer com que a gente não precise ficar calculando os tamanhos das coisas. Então, se uma coisa eu falo, ó, aqui vai ter 100 pixels de altura. Ele vai ter 100 pixels de altura. Se eu aumentar o espaçamento interno, ele não aumenta o tamanho do elemento. Quando a gente aumentava o padding nos outros, ele acabava mexendo no tamanho das coisinhas. Então, quando a gente define um tamanho, o tamanho está correto, tá? Então, vamos lá, ó. Deixa eu olhar o resultado aqui, né? Esqueci até de mostrar isso aqui, o HTML. Ah, não vai estar funcionando mesmo, né? Aí, eu fiz a coisa errada. Ó, ele ficou assim, ó. Tá assim por enquanto, né? Deixa eu colocar ele aqui do ladinho. Cadê o meu código? Nossa, pouca janela aberta, né? Beleza? Ó, então eu apliquei essas coisas, mas... Hã? Olha, eu não coloquei ali asterisco, margem 0, página 0. Olha, tá cheio de margem, página 1. Hã? Não linkei. A gente fez o HTML, fez o CSS, mas não linkou os dois. Então ele não tem como saber que essas modificações é pro timeline. Então, ó, volta aqui no timeline. Eu preciso linkar o HTML, o CSS aqui. Fazer um link. Então é sempre no head aqui, ó, fazer o link. Link. E aí eu vou colocar o CSS que eu quero aqui, ponto barra global CSS. E agora, na hora que eu atualizar, olha essa coisa linda. Bonito, né? Não. Dragão escreve tão bonitinho. Como que a gente faz aquelas letrinhas? Não vai fazer, não. Hum? Vamos lá. Global aqui primeiro. Bom, vamos mexer umas coisinhas, né? Por exemplo, o header, eu preciso definir um tamanho para ele, umas coisas assim. Vamos lá. Poderia colocar, mudar a cor. No outro, pessoal, eu mudei para dark. Vocês são do time dark ou time light? Ou do time dark. Sou dark, professor. Vamos lá, ó. Pra deixar dark é bem simples. É só você mexer no body, no body. Então enter aqui, ó. E colocar o background color black. Você pode meter um blackzão. Ou jogar um jogo da velha 040404. É a mesma coisa. Só que daí, ó, ó lá, o texto sumiu. E agora a gente tem que inverter as cores do texto. Como que a gente troca a cor do texto? Como? Eu já ensinei como que troca a cor do texto. Color. Agora eu jogo da velha. E aí, ó, eu vou dar um FA, FA, FA. Vou atualizar aqui. Vocês podem. Branco.
O branco em si é 3 F. Ó, se você quer... Aqui não é o preto máximo. O preto máximo é, zero, é tudo zero. E o branco máximo é tudo F. Tá? Por que eu mudei, escolhi essas coisas? Porque é um cinzinha claro. Fica tudo branco. Ah, não, professor, sou do black e white. Tudo bem. Hã? Copilot, onde você tá? Aqui, ó, concluiu a configuração. Copilot fica aí. Ou não sei o que. Quer que eu pague ele? Não vou pagar, não. Ó. Agora eu vou mexer no header aqui. Vou mexer no header. Definir um tamanho pro header, ó. Como os elementos eles já têm a largura pré-definida máxima, 100%, eu vou definir uma altura máxima. Então, ó, height sem VH. Uai, o que é os... Opa, sem VH é muito. Viajei. Vamos de 100 pixels, na verdade. 100 px. O VH é a altura máxima, então ele vai ficar um header da tela toda. Não faz sentido. 100 pixels, ele contou ali 100 pixels. Bom, ó, o header. Só que para ficar mais ajustado esse fake gram, eu vou colocar um padding nele. Padding. Posso fazer um para cima, para baixo, uns 20 px. E esquerda e direita. É, todo 20 px, vamos ver o que vai dar. Ó, não ficou tão centralizado. Acho que na última vez eu fiz 30. 30 para cima e para baixo. Ó, fica mais centralizadinho. Se a esquerda e a direita você quer menor, ó, você pode colocar depois, ó, uns 10 px. E aí ele fica mais centralizadinho, mas mais para cá. Ou 20. O que seu coração mandar. Olha lá, só não precisa usar 30-30, que é a mesma coisa, né? Bom, ficou mais certinho, né? Beleza. É isso, gente. Você mesmo, né? Eu sou... Que isso? Tô vendo a tela brilhar e tudo. Ó, pra gente ver essa modificação, essa distância, eu vou colocar uma borda. Mas eu vou colocar só uma borda embaixo. Então, border, bottom. Eu vou colocar um px, solid, uma corzinha aí, um 23 FA. Então, verde? Não. 34. Eu quero um azul. Ué, é verde? É RGB. É o 23, 23. Olha um azulzinho aqui, ó. Olha lá. É uma bordinha embaixo. Se quiser aumentar o tamanho da borda, se quiser mudar o estilo da borda, pode ser um double aqui, ó. Dotted. Double. Fica o critério seu, se o coração mandar. Oi. Double não pegou. Solid double? Tá inventando aí. Fazendo um código não é, né?
Que? Também, né? Vamos lá. Ó, essas modificações aqui, ó, eu posso aplicar elas também no footer. Como que a gente faz? Copia e cola? Como que eu aplico no footer essas mesmas modificações aqui? Vírgula footer. Ó, aqui é onde eu faço o seletor, ó, tô fazendo o seletor do header, vou fazer o seletor do footer. Opa. Header, vírgula, footer. Ou seja, ele vai aplicar tanto no header quanto no footer. Beleza, clicou. Só que, ó, eu não quero a linha embaixo do footer, eu quero a linha para cima. Presta atenção. Então, no footer, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar o footer aqui agora. E o border bottom eu vou remover. Então, ó. Uai, por quê? Porque eu não quero risco embaixo, eu quero risco para cima. Border bottom, eu vou colocar none. Quando você quer remover alguma coisa, ó. Ou eu vou, quando é valores, é zero. Então, se eu quero a altura, padding e tal, eu coloco zero. Quando é mais de uma informação, a gente coloca none. E aí ele removeu o border bottom. Só que eu vou aplicar essa mesma formatação para o border top. E aí eu vou copiar esse aqui, ó. Aí eu vou atualizar. E aí, ó, pro footer. Tá bem pequenininho ali, né? Dá um zoom só para você enxergar. Olha lá. Aqui, ó, esse meu não é bem. Aí, ó, com um border header. Entendeu? E aí a gente surge o seguinte probleminha. O footer tá lá em cima. Eu preciso jogar ele lá para baixo. O que a gente fez da última vez? A gente pegou a main e fez o cálculo dela para ela ficar ter 100% ali da área. Como que ela fez? Como que a gente fez isso? Então, ó, vou pegar a main aqui, ó, main chavinha. Ó, vou falar para ela ficar com 100% da área. Como que a gente faz isso? Ó, falar que a altura dela é 100%. Height. Como que a gente faz altura 100%? Altura 100%. Ou altura sem VH. É a mesma coisa. É. Mais moderno. Gosto de porcentagem, é coisa de velho. E aí, o que acontece, ó? Ela fica com 100, só que... Deixa eu colocar 100% aqui, ó. Só que o footer fica lá embaixo, ó. Então, ó, se deixar as duas bordinhas, ó, dá pra enxergar bem assim, ó. Pega a bordinha lá do footer do header. Então, o que acontece? Mas eu queria que os três, eu ficasse enxergando os três ao mesmo tempo. Que eu ficasse enxergando tanto o header e o footer. Para isso, aqui na main eu vou ter que fazer um cálculozinho, ó. Fazer um calc nela. Calc. Eu vou tenho o 100 VH menos o tamanho do header. Qual que é o tamanho do header? Qual que é a altura do header? 100 px. Tá certo ou errado?
Tá certo ou errado esse aí? O que tá errado? Hum, hum. Coisa. Presta atenção, ó. Eu tenho que tirar do cálculo ali, ó. Eu tô subtraindo 100 visão de altura menos 100 pixels do header e tem mais os 100 pixels do footer. Eu tenho que tirar, então, dos dois. Então, quanto que eu tenho que tirar aqui? 200, né? Ainda bem que vocês são bons de matemática. Olha lá, ó. Aí aparece o header e o footer, tá? E a main fica no meio. Beleza, até aí tudo bem, né? Falar assim, não, sei lá, fácil demais. Mas se acontecer o seguinte, presta atenção. Esse aqui, vocês só presta atenção, né? Não precisa digitar nada. Eu vou digitar uns textos aqui dentro desse P, mas vocês não precisam digitar. Eu instalei um negocinho aqui, ó. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Pronto, vamos atualizar aqui, vamos ver, ó. Olha lá. Eita, textão bonito. Não adianta nem ler esse texto que não faz sentido nenhum. Ó, o que que acontece, ó? O header tá aparecendo e o footer tá aqui. Só que quando eu rolo a página, ó. Ó lá, ó. Ó o footer fixo ali, ó. Então a main acaba ficando maior que o footer e o footer acaba seguindo ali e tal. Não funciona direito. Então, seu Instagram, você já viu o seu Instagram desse jeito? Coisa horrorosa? Então vamos fazer ele do jeito certo, né? O texto que eu coloquei aí é só para vocês entenderem que quando tiver o conteúdo, ele vai ultrapassar o tamanho, ó, e pode acontecer isso, entendeu? Não, Ctrl Z. Que? Fui eu que coloquei, calma, agora eu já tirei. É só para mostrar ali para vocês, entendeu? Então eu quero que o header e o footer fiquem aqui, ó. Eu fique vendo ele. E só o conteúdo internamente que eu movo, tá? Então, o que que a gente pode fazer para isso acontecer? A gente vai trabalhar um negócio chamado posição, ó. Mudar o posicionamento do header e footer. Por padrão, todos os elementos já têm um posicionamento. E aí a gente pode modificar esse posicionamento deles. Presta atenção. Vou primeiro mexer no header. Mexer aqui de novo no header. Pode abrir outro. Só para vocês entenderem aqui, ó. Vou colocar um position. Ó, o position tem todos esses aqui, ó. O absolute, o fixed, o relativo, o static. Eu vou usar hoje só o fixed, tá? O fixed, pelo que o nome já diz, ele fixa aquele elemento na tela. Então eu vou fixar o header em alguma área. Então eu vou colocar o posicionamento fixed. Quando eu faço isso, olha lá como que ele fica, ó. Ele diminui o tamanho dele. Tá bem ruim de ver, né? Se tivesse branco esse trem aí, vocês iam enxergar melhor. Ó, e aqui agora dei zoom, né? Tirando o zoom, você viu que ele, ó, a marquezinha tá terminando aqui, ó, tá vendo? Então o header ele acabou ocupando, ele perdeu aquela distância, aquela área que ele tinha de qual que era a largura, tá? Todo posicionamento de todos os elementos, ele é relativo. O padrão é o relativo, tá? Quando eu coloquei esse posicionamento fixed, agora ele fixou naquela área ali. Como ele está no começo já, beleza. Então vamos deixar ele ali. Então, agora eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Aqui eu vou ter que colocar a largura dele, ó. Width.
Então, ó, se a altura máxima é 100 VH, a largura máxima é 100. O que vocês acham? VW. Ó, view height, então tem um Hzinho. View width, Wzinho. Entendeu? 100 VH e 100 VW. Então eu vou falar para ele, ó, altura máxima. Ó lá, vou pôr altura máxima. Só que tá vendo ali que a timeline tá tá meio que dentro do FakeGram e tal. Vou até colocar um negócio aqui, peraí. Deixa eu voltar aquele texto lá. Só pra vocês. Só eu escrevo esse texto aqui, tá bom, gente? Fica tranquilo. Olha lá, ó. O texto acaba ficando meio por cima, tá vendo? Isso, ó. E o footer lá vai passando, ó. Só que, ó, o FakeGram fica fixo ali, ó. Então, o que eu tenho que fazer? Ele tem que ter a main aqui, ó, tem que ter uma margenzinha top, ó. Vou voltar aqui na main. Vou colocar, na verdade, não é uma margem, é um padding top. Um afastamento interno top. De qual? Do tamanho da altura do FakeGram. Qual que é a altura do FakeGram? Oi, gente. Qual que é a altura do header? Sem px. Se eu colocar 100px, ó, ele fica bem ó lá, ó. Fica bem grudadinho, tá vendo? Quando eu passo atrás, ó, ele fica passando, ó. Zoado isso aí. Coloquei aqui, ó, na main, eu coloquei um padding top de 100px. Ó, ele tá bem ali, ó. Se eu quiser um pouquinho a mais, ó, colocar um padding top de 120, ó, ele dá um afastamentozinho um pouquinho melhor. Tá bom, 110, 120. Só para ele dar um afastamento. Então, mas o conteúdo acaba passando atrás, ó, e acaba pegando ali, ó. Por quê? Porque o background color desse aqui, ó, tá só no... Ó, o background color aqui, ó, tá só no body. Lembra disso? Então eu tenho que colocar aqui no header também, ó, o background color. Pode ser o mesmo background color ou pode ser outro para dar uma diferenciadazinha. Pronto. Olha lá, ó. Quando eu mudei aqui, ó, só tô mexendo nesses dois aqui, ó, pra vocês. Mexendo no padding top aqui, agora coloquei um background color no header. Olha lá, agora quando eu passo o elemento, ó, ele vai passando atrás, ó. Mas mesmo assim ele vai ter um probleminha, tá? A gente teria que colocar uma imagem aqui. Vamos ver se eu... Pô, esse negócio nem pra colocar uma imagem. Então, img aqui. Fecha nele mesmo. Criar uma imagenzinha. CRC. Vou pegar uma imagem rapidinho ali, peraí. Gatinho feliz. Dog. Copiar endereço da imagem. Só um minutinho. Não é para vocês fazerem isso, tá? Só vou mostrar. Não, até passa por trás. Mas geralmente passa pela frente. Tá? Tem que fazer um negócio. Tá passando por trás. Mas só por garantia, tá? O que eu tenho que fazer, ó? Chega que tem uns... Deve ter alguns... Às vezes passa na frente do elemento. O que eu tenho que fazer também? Presta atenção.
Bom. Acho que era o zoom. Deixa eu tirar o zoom aqui. Opa. Bom, para evitar se tiver algum elemento ele passar na frente do footer, a gente vai trabalhar com um esquema de lógica de 3D. Alguém já mexeu com Blender aí? Tá, então presta atenção. Quem não mexeu? Vocês trabalham num programa que está desenhando XY, né? Quando vocês fazem um desenho, né? Sabe, esse plano é XY, tá, gente? Não tô fazendo o que vocês acham, imaginem. Então, aí você tem, quando você tem um objeto plano, você só tem ele nas posições XY, certo? Quando a gente vai para uma perspectiva 3D, a gente enxerga a profundidade. Então aparece um novo eixo, tem o XY e o Z, que é a profundidade. Que daí determina se o objeto está mais para frente ou mais para trás. Ele determina isso. E aqui no HTML, no CSS, também temos. Tem o Z-index. E a gente pode determinar a profundidade dele. Se a gente coloca um valor positivo, ele vem mais para frente. Geralmente a gente coloca os valores assim, 100, 200, 300, 400, a gente vai colocando esses valores. A gente vai posicionando eles com esses valores assim. É só assim, ó, Z-index 100. Pronto. Nem começamos. Como eu tenho que aplicar isso no header e no footer, eu vou aplicar aqui também do mesmo jeito. Footer. E aí, só deixa eu ver aqui, ó, 100%, ó. Ué, tem pouco conteúdo. Deixa eu aumentar aqui o conteúdo com Shift P. Ó, mesmo com 100%, tá 100% aqui agora. É. Ó, mesmo com 100%, o footer não tá no local corretinho, né? Por que será? Eu lembro que eu mexi em alguma coisa nele que ele foi para baixo. Na outra aula. Calma, jovem. Alguma coisa da. Ele tem um. Não lembro o que eu mexi na última aula. Bom, vou colocar aqui, ó. Pro footer ficar ali embaixo, sempre visível? Pode. Foi essa questão aqui do menos 200, eu acho. Eu coloquei alguma coisa. Ó, antigamente a gente fazia esse aqui, né? Calc sem view high, 100%. Menos 200, né? Era para jogar o footer para baixo, mas ele, ó, agora ele acaba ficando, os dois ficaram fixos, ó. O que rola somente ali é o conteúdo, ó. Não, deixa eu deixar só sem VH. Eu acho que na outra turma eu fiz diferente, mas tudo bem. Ali, ó, na main, ó, deixa sem VH ali, ó. Não rolou. Uai. Pera aí, vou dar um Ctrl Z aqui. Acho que é menos 100, então. Oi? É menos 100, ó. A gente só tira agora a altura do header. Só que mesmo assim, ó, o conteúdo não finaliza. Bem ali no finalzinho, você pode ver, ó, que tem conteúdo atrás do footer, tá vendo? Então, para mim, eu coloquei tanto um padding top, vou colocar um padding bottom de 120 px. Vamos ver se pega aqui. Não pega.
Deixa eu ver se eu jogar um margem. Mas, rapaz do céu, confunde tudo aqui o trem. E não pega. Depois eu vou ver ali que ele... O problema é o conteúdo, ó. Finalzinho do conteúdo ele não sobe total. Tirei esse aqui que eu fiz, ó. Voltei o padrão. Tirei o padding bottom. Não deu certo, tá, pai? Ele deu certo. Oxi. 0 link, hein? Ah, que bom. Vai ter uns... Não sei se você... Ó, vou arrumar essa parte de baixo aqui, ó. Presta atenção. Vou arrumar esses elementos aqui do footer. Agora, outra coisa nova. Presta atenção. Displays. Display. Mudar o posicionamento dos elementos internos. Presta atenção. Internos. Só terminei com a palavra internos ali. Olha lá, ó. O que a gente vai fazer, ó? Presta atenção. Aqui, ó, os elementos estão tudo embaixo do outro, certo? Sim. Eu quero jogar os elementos para ficar um do lado do outro, igual lá no Instagram. Todos os íconezinhos é um do lado do outro, certo? Então, como que a gente faz isso? A gente vai pegar o elemento que engloba eles. Então, o que é, ó, todos esses elementos ali, ó? São todos uns LI, certo? Então, eu vou pegar aqui o footer. Vou pegar somente a UL que está dentro do footer. Footer maior UL. Para mudar o posicionamento dele, a gente usa um display específico. Ó, display. Ó, quando eu coloquei a palavra display aí, ó, tem vários displays. Esse a gente vai trabalhar bastante. Então, as próximas aulas é trabalhando nessa questão de display, tá? Então, preste atenção, porque isso aqui é as coisas principais. A gente vai mexer nos layouts. Né? Por padrão, a maioria dos componentes é bloco, tá? É um bloquinho. Então, faz um bloco. Por padrão, ou inline block, depende. Tem um span que não é bloco, é outra coisa. Mas então a gente vai fazer aí o display flex. Vai trabalhar com display flex. Na hora que a gente habilita esse display flex, só tirei o zoom ali para vocês escreverem, deixa eu aumentar aqui. Ó, na hora que a gente habilita esse display flex, presta atenção. Os elementos internos que estavam um embaixo do outro vão para um do lado do outro. Olha só. Pam. Olha lá. Timeline. Observe, mas ficou meio remontadinho. Calma, jovem. Display flex. E aí,
Bom, quando a gente habilita esse display flex, ele já fez uma orientação, ele colocou flex direction. Ele habilita algumas coisinhas, por exemplo, por padrão, quando a gente habilitou o display flex, ele usou esse row, se eu não me engano. Se eu colocar aqui, ó, column, só vou colocar, mas não vou deixar. Ele volta ao normal. Uai. Ele voltou para tudo embaixo do outro de novo. Uai, mas era isso? Não. Então, o column, ele cria uma coluna. O display flex, coluna. Quando você habilita o display flex, ele habilita o display flex row. Então, ele mexe totalmente nos elementos internos. Então, ele está mexendo nos LIs, ó. E tem o row reverse. Tá vendo aqui? O que ele vai fazer? Ele vai inverter a ordem. Olha lá, primeiro começa perfil, curtidas, e inverter os elementos internos. Então os LIs que estavam numa sequência, eles inverteu elas. Mudou a posição e tal, calma aí. Mas o padrão já estava certo. Então, no nosso caso, a gente não vai mexer no Flex Direction agora, tá? Vou apagar. Só mostrei que existe esses outros Flex Direction. O que a gente vai mexer? Ó? Quando a gente habilita o Display Flex, ele habilita duas coisas também. Justify Content e o Align Items. Presta atenção aqui. Ó, e dependendo da orientação também lá do Flex Direction, o Justify Content serve para uma coisa, se ele muda, ele serve para o outro lado. Então, ó, um vai fazer a mudança na vertical dos elementos, ele vai mexer nos elementos na vertical, e o outro vai mexer nos elementos na horizontal. Tá? Mas ele precisa de um espaço, tem umas outras questões aí que a gente precisa arrumar. No nosso caso, a gente vai mexer no Justify Content hoje, tá? Não precisa do Align Items agora, mas ele existe, tá? Só para vocês saberem. Ó, Justify Content. Se eu colocar aqui, ó, Center, os elementos vão pro centro. Olha só que maravilha. Se eu colocar Right, os elementos vão pro Right. Ô, professor, mas é a mesma coisa todo mundo. Agora, se eu colocar o seguinte, existe os space, ó. Tem 3 spaces aqui, ó. Somente se Justify Content tem. Tem o space around, o between e o within. Quem manja dos inglês aí? O que é around? Em volta. Então, quando você coloca um space around, olha lá. Ele dá um espaçamento em volta dos elementos. Só que acontece o seguinte, por exemplo, vamos supor que aqui deu 10 pixels. Então ele deu 10 pixels em volta desse ali e 10 pixels aqui. Nesse outro deu mais 10 pixels e 10 pixels aqui. Ou seja, entre esses dois elementos tem 20 pixels. Entendeu? Então no primeiro tem 10, aqui tem 20, aqui tem 20, aqui tem 20, aqui tem 20 e no final tem 10. Então ele faz em volta dos elementos. Então vai acabando somando os elementos. Tem o Space Between. Ó, Between. O que acontece nesse? Ele não coloca no começo e nem no final. Ele não coloca espaçamento no começo e no final. Ele coloca só entre os elementos. Então vamos supor que foi para 25, 25, 25, 25, 25. Não sei, faz uma conta aí. Talvez seja. E tem o mais bonitinho que é o Evelyn. O que esse faz? Esse faz um espaçamento igual entre todos. Então vamos supor que aqui tem 12, 12, 12, 12, 12, 12. Então, tanto no começo como no final vai ter 12 também. Entenderam? Ele faz igualmente em todos os espaços. Qual que eu vou preferir? Qual o seu coração mandar? Vou deixar o Evelyn por enquanto, depois eu posso tentar mudar. O
que eu posso fazer aqui também? Na UL, eu posso remover essas bolinhas. Tá vendo essas bolinhas aqui? Tem o List Style. A gente geralmente remove elas também. Como que eu removo essas bolinhas? Com List Style, eu tenho outras opções de elementos. Então, por exemplo, só vou colocar aqui só para vocês verem. Karma. Depois eu vou colocar o certo. Se eu colocar aqui, ó, Lore Latim. Vamos ver, ó. Fica lá, ó, A, B, C, D, E, tudo pequenininho. Tem o grec aqui, ó. Olha lá, alfa, beta, sigma, sei lá. Então tem estilos de listas diferentes, dá para você escolher outros. Tem um círculo aqui, ó, circle. Eu coloco um círculozinho. E você fala, mas eu não quero nenhum desses. Você coloca none. Igual a gente colocou lá no anterior, lembra? Então a gente já colocou. Então quando a gente quer remover alguma coisa que tem estilos, ó, só colocar none. Pronto. Aí você olha e fala, agora dá para entender melhor, ó. Aí, ó, por exemplo, eu vou colocar o around aqui, deixa eu ver um around. Around fica melhorzinho, no meu caso. Aí vocês escolhem esse, se vocês quiserem mudar os spaces, é só um dos três, não precisa nada. E pronto. Já tá com uma cara, né, de Instagram aqui, né? Vamos fazer o seguinte agora. Vamos primeiro mudar o nome aqui, ó, do Instagram, do Fakegram, deixar ele mais bonitinho, né? Uma fonte melhorzinha. Para isso, ó, vocês vão entrar lá no site, procurei, ó, fontegoogle.com. Entre aí no Google Fontes, procurei fontes Google, e aí vai Google Fontes, tudo mesmo, busdega. E aí você vai escolher um estilozinho, escolhe o que você quiser. Eu vou escolher um estilo vintage aqui agora, vamos ver. Daí escolhe um que você quiser aí, vamos ver. Pô, fique à vontade, escolhe qualquer um que vocês quiserem. Hã? Tem um estilo específico? É, a gente vai escolher um deles. É, vai usar um deles. No Instagram, na palavra, no header. Ó. É tantas opções, eu vou escolher essa aqui mesmo. Ô, professor. Pior. Nossa, horrorosa. Então, é a mais é o jeito mais fácil, né? Tem umas fontes feias mesmo. Concordo com vocês. Vamos fazer uma artística, vamos ver se tem uma fonte artística. Não tem tempo não, gente. Vamos lá. Ai, ai, ai. Acabou o tempo de você. Ó, você escolhe uma. Abriu ela, clica nela e aí você vai ali em Get Fonte. O que acontece? Vocês já fizeram a escolha na aula passada, né? Quem fez escolha na aula passada, clica naquele Get Fonte, ó, vai ter aqui, ó, duas famílias de fonte, ó. Tem a da aula passada e tem a nova. Da aula passada, você pode vir aqui no lixeirinho, ó. Dá uma lixeirinha e pega só a fonte nova. E aí você vem aqui, ó, Get Enable Code. Embed Code. Embed. Clica nela, ó, só tem que ter uma fonte aqui, tá? O que você tem que copiar? Primeiro esse link aqui, ó, Embed Code Head. Então ele já fala aqui, ó, coloque esses links no head. Copiar ele aqui, ó. Só copiar esse código aqui. Copiei. Copiaram? Então vamos lá no nosso código. Então você vai lá no HTML e vai lá no início dele no head. Você tem que colocar ele antes do link do CSS, tá? É importante isso. Por quê? Porque senão o CSS não sabe que tem essa fonte aí. Então vou colocar ela antes. Você colou ela ali, pronto, colocou aqueles três links.
dá um Alt Shift F, ele organiza aqui para você. Acabou. Beleza? Pegaram lá? Só copiar aqui, ó. Esses três aqui, ó. Só clicar nesse copy code aqui, ó. Copiou e colou lá no HTML. Pro CSS, ele dá esse modo aqui, ó. Só que eu vou pegar só esse font family aqui, ó. Pega esse font family aqui, dá um Ctrl C. Pegou aí. Volta pro seu lá. Só a primeira linha. Só a font family. E aí vem aqui e aí vão aplicar no H1. Então o H1 tá dentro do header, não tá? Então você vai pegar header maior H1. Vai que tem um outro H1 perdido, né? Pronto. Só vou formatar esse H1. Quando a gente olhar o resultado... Cadê meu resultado aqui? Peraí, deixa eu devolver ele aqui. Atualizar, olha lá que bonito. Nossa, que... Não, tá. É fake, né? Tá bom. Melhor que nada. Fake grande. Dá para dar um font size aí. Então essas outras modificações você pode fazer normal, tá? Font size, vou colocar um 2.2 em. Por quê? Ué. 3.2. 2.2 é a mesma coisa? Ó, aumentou aqui. No meu caso. Se vocês quiserem maior, menor, fica a critério de 6. Olha, acabou encostando na barrinha. Se eu aumentar, ó, 4.2, olha só como fica bonito. Ó, lá ele atravessa, ó. Ó, que top. Sir, não gostei. Ah, problema é seu. Ó, ficou massa demais. Bom, se você achar que tá muito gordinha, tem um fonte wave, peso da fonte. Aí você pode diminuir o peso, por exemplo, 400, vamos ver. Olha lá, ela fica mais fininha. Se você quiser mais, 600 aqui. Aí fica a critério seu, se eu quiser, que seu coração mandar. Meu, eu vou deixar assim, ó. Massa demais, fake grande. Beleza. Uma outra coisa que eu ia fazer, ó. Tá vendo que os links lá estão azul? Esqueci de remover esse detalhe, né? Ensinar um conceito novo. Vou deixar para a próxima aula o conceito novo. Vamos fazer uma outra coisa agora que vai ficar, que vocês querem tanto. Vamos colocar os ícones, né? Os benditos ícones do Instagram. Aí não vai ter os ícones do Instagram, mas vai ter uns ícones bons. Vamos lá, ó. Todo mundo procura esse site aí, ó. Ion Icons. Ion Icon. Olha lá. Ion. I-O-N Icons. Vem do Ionic. Vou abrir esse site aqui, ó. Primeiro que aparece. Esse site aqui, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Todo mundo abriu aí, né? Bom, então vamos lá. Para eu colocar esses ícones aqui, ó. Eu prefiro esse que é o jeitinho mais fácil, tá? Os outros é mais complicado às vezes. Tem outra lista de ícones aí. Aqui, ó, tem o Saja. Tá vendo esse link aqui, ó? Saja. Clica aqui. O Saja. Vou tirar. E aí, aqui, ó, nesse texto, ó, você vai encontrar esses dois scripts aqui, ó. Eu vou copiar eles. Ctrl C. Copiei os dois scripts. E vou colocar lá no HTML. Como a gente coloca tudo que a gente não quer enxergar aqui no HTML,
no head. Então é isso mesmo. Vou colocar aqui no head. Depois eu vou explicar uma outra regrinha para vocês. Dá um Ctrl+V aqui. Ele pode ser tanto antes como depois, tá? Alt+Shift+F. Você coloca o script em outro local, né? Alt+Shift+F. Ó, copiei esses dois scripts. Pode ser antes dos links ou depois, tanto faz. O coração mandar. Na verdade era melhor antes do... Não, tanto faz aqui, tanto faz. Beleza? Copiaram? Então você vai ter vários links e dois scripts. Beleza? Tudo no HTML. Vamos voltar aqui, ó. Lá no site, presta atenção aqui, ó. Você tem os ícones aqui, tá vendo? Ó, tem a lista de ícones aqui, ó. Você pode buscar essa lista de ícones, os ícones que você quer. Por exemplo, lá na primeira página é uma casinha. Como que é casa em inglês? Não, é home, gente. É home. Mentira. Mentira, é house. House, olha lá a casinha, olha lá. Se você procurar home, eu acho que ele encontra outras. Um planetinha. É? Planeta, será? Não. Você clica ali na casinha, ó, ele aparece o código aqui embaixo. Tá vendo o código? Olha lá, ele tem uma tag diferente agora. Ion Icon. Essa tag aqui, ó, só passa a existir depois daqueles dois scripts, tá? Ela não existe no HTML padrão. É ele que inventou, tá? Ele que criou ele. Então você clica aí, ó, copiou. Eles chamam isso aqui de componentes agora. Vão lá no nosso código. Vocês vão lá no footer, né? Vocês vão colocar ela depois, ó, antes da palavra timeline, ó. Dá um Ctrl+V aqui, ó. Dentro do link, dentro do A, só que antes da palavra timeline. Vou dar uma aumentada aqui para vocês enxergarem. Então, ó, dei um Enter aqui antes da palavra, ó, do texto, e coloquei o Ion Icon dentro do link, dentro do A. Pronto. Já vai ter o ícone lá, ó. Deixa eu ver. Vamos ver o fake gram aqui, ó. Na hora que eu atualizar, olha lá o íconezinho da casa. Mas ficou azul, professor. Que eu coloquei dentro do link, tá? Ele ficou azul porque ele ficou dentro do link. Mas deixa aí, depois na próxima aula a gente arruma essa questão aí. Não apaguem as palavras, tá? Deixa os ícones e tal. Vamos mexer aqui. Então, para pegar os outros ícones, você vai lá no site e procura outra coisa que você quer, por exemplo. Então, se o explorar é uma lupinha, como que é loop em inglês? Como que é essa lupa em inglês? É search. É busca. Não é lupa não é search, tá? É buscar que é... Não sei. Não sei a palavra lupa. Bom, vou dar um Ctrl+V aqui antes da palavra explorar. Ai, ai, ai. Vou pegar os 5 ícones e eu vou aí, tá? Pera aí. Você vai pegar o search, ó. Você clica nele, clica aqui, ele copia, tá? O criar é tipo uns plus, ADD. Vou colocar ADD, ó. ADD tem esse aqui e tem com a bolinha. Eu vou escolher esse da bolinha hoje. Então, Ctrl+V aqui. Então, sempre atrás das palavras. O curtidas é um coraçãozinho. Como que é coração em inglês? Tem esse aqui, tem um coração cortado. Ah, não sei. Dá um Ctrl+V, heartzinho. E o último ali, ó, é o perfil. O perfil é um person. Olha lá, uma pessoinha. Tem essa person aqui, ó. Olha lá, vou dar um Ctrl+V.
Então, ó, vou deixar os nomes aí, ó. Ué, primeiro não era search. O criar não era search. Criar era o plus lá, peraí. Coloquei o nome errado, ó. Se você errou o nome, ó, você procura lá o criar add, é esse cara aqui, né? Copia o nome, às vezes, ó, se você não quiser copiar tudo, ó, seleciona o nome dele, ó. Dá pra você só trocar o nome, ó. É add circle, add traço circle. Deixa eu atualizar lá, ó. Cada um com seu iconezinho, bonitinho. O Natan vai carregar, tá lá. Você copiou errado lá. Não, copiou menor. Toda tag ela faz assim, beleza? A gravação aí. Então, meio que, ó, por hoje é só. Vamos deixar assim, depois a gente dá uma mexida na próxima aula nisso. Deixa eu parar a aulinha aqui. Uai, Carmo, fazer chamada, gente. Tem um